Olá, boa tarde. Abandono de animais, um problema para as cidades. Você vai conhecer a história de uma moradora de Cachoeira que resolveu adotar cães de rua, mas arrumou problemas com a vizinhança. E como o poder público está lidando com essas situações, é o que você vai saber hoje. Cachoeira do Sul começa a se preparar para o Natal. O projeto Natal em Cachoeira do Sul vem sendo desenvolvido pela Câmara de Dirigentes Lojistas nos últimos 3 anos. E este ano não será diferente, só que em uma proporção menor. E nós vamos falar também sobre a última audiência pública sobre o transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul. Até agora, nas 6 audiências regionais, apenas 120 pessoas participaram. O modelo que a Prefeitura irá propor é um modelo pactuado com a sociedade. E essas 6 audiências e a 7ª, que é a última que conclui o processo, precisa concluir a discussão e dizer que Cachoeira do Sul escolhe tal modelo de transporte coletivo. E em licitação, Escola de Aviação Civil Born to Fly conquista a área do Aeroporto Municipal Nero Moura, de Cachoeira. Após a homologação do processo, a empresa vai ter até 6 meses para começar as obras de construção dos pavilhões e hangares. Polícia prende 3 pessoas da mesma família por tráfico de drogas em Cachoeira. Ferramentas, dinheiro e entorpecentes foram apreendidos. E sobre violência, filme mostra o dia a dia do maior presídio do Rio Grande do Sul a partir do ponto de vista dos detentos. Documentário conta como surgiu a organização criminosa que abalou as estruturas da sociedade gaúcha. Tem ainda as dicas de negócios com o nosso consultor de empresas, Leopoldo Brant. O NT Sul começa agora. Ontem o dia foi de eleições na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em todo o país. O advogado Ricardo Ferreira Breyer foi eleito presidente da Ordem Seccional do Rio Grande do Sul, a OAB-RS, para o triênio 2016-2018. O candidato da situação venceu o pleito com cerca de 80% dos votos válidos contra 20% do candidato da oposição, Paulo Peretti Torelli. Em Cachoeira do Sul, 310 dos 500 advogados da cidade reconduziram a presidência local da Ordem dos Advogados do Brasil, o atual presidente Marcelo Teixeira. Aqui em Cachoeira do Sul, entre 9 horas da manhã e 5 horas da tarde, a urna eletrônica funcionou, e muito. A expectativa era de que o tradicional barulhinho, que sinaliza o fim do voto, fosse ouvido 319 vezes. Mas, como em toda eleição, dos 500 advogados da cidade, nem todos os 319 aptos ao voto compareceram. E como o ato é uma obrigação, estes têm até 30 dias para justificar a ausência na votação. Em nível local, o atual presidente da subseção da OAB, Marcelo Teixeira, concorreu ao 2º mandato em chapa única. Os advogados escolheram também os novos dirigentes da OAB estadual. O presidente da Comissão Eleitoral Local, Guido Gross, justifica a expectativa maior da categoria sobre o nome escolhido para liderar a seccional RS. Os advogados do interior dependem muito da seccional, principalmente de recursos e também de parte de cursos e outros que são ministrados e que trazem palestrantes para as cidades, né, do interior. E o antigo prédio da Receita Federal em Cachoeira do Sul já é da Prefeitura do município. O contrato de cessão foi assinado dia 16 em Porto Alegre pelo prefeito Neirão Viegas, na sede da Superintendência do Patrimônio da União no Rio Grande do Sul. A cessão de uso gratuito do antigo prédio da Receita Federal, localizado na Rua Júlio de Castilhos, tem vigência de 20 anos, com a obrigação do município em realizar a manutenção do espaço. Essa cessão promete gerar economia de aluguéis pagos pela Prefeitura. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, ainda há estudo sobre qual a forma de ocupação do prédio, principalmente pela falta de acessibilidade. A Prefeitura tem até 2 anos para iniciar a utilização desse imóvel. E Porto Alegre é a capital brasileira com o maior percentual de Mata Atlântica, que é o bioma mais ameaçado de extinção do país. Os dados são da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas por que é tão importante preservar esses espaços? Veja na reportagem de Dalva Bavaresco, da nossa parceira TVE.
Em todo o Brasil, restam apenas 12,5% da área original da Mata Atlântica. Já em Porto Alegre, a pesquisa aponta que o índice chega a 32%. A Prefeitura atribui o resultado positivo ao rigor das leis ambientais do município, que protege as árvores contra o corte ilegal. Hoje, em Porto Alegre, para retirar uma árvore de um terreno, precisa da autorização do órgão municipal e tem que ter razão para fazer isso. Então, desde os anos 80, toda a região é muito protegida pela legislação do município de Porto Alegre. Essa imagem que a gente vê agora é da zona sul de Porto Alegre. Daqui do alto do Parque Natural do Morro do Osso, a gente consegue ter bem uma ideia de quantas áreas preservadas a capital gaúcha ainda tem. Essas áreas são um refúgio para a biodiversidade da Mata Atlântica, a exemplo dessa árvore típica aqui do bioma, que é a capororoca. O parque já existe há mais de 20 anos, né? E Porto Alegre ele é um ecótono, quer dizer, um encontro de biomas. Então nós vamos ter espécies de Mata Atlântica, como nós vamos ter espécies do Pampa. Então aqui nós vamos encontrar a capororoca, nós vamos encontrar a embaúba, que são de Mata Atlântica, nós vamos encontrar a timbaúva, que é do Alto Uruguai. Então esse encontro desses biomas que deixa o parque tão rico, uma biodiversidade muito grande. Aqui, fauna e flora vivem protegidos da urbanização e da ameaça de desmatamento. De terça a domingo, é possível agendar visitas guiadas pelas trilhas de educação ambiental. Nesse fim de semana, quem fez o passeio e apreciou uma bela vista da cidade foi essa turma de escoteiros. Eu percebi, pelo menos, que esse ambiente faz o ar ficar mais puro também. E seria muito legal se tivesse mais lugares assim em Porto Alegre. Aqui em cima é bem bonita a vista, dá para relaxar. Além do Parque do Morro do Osso, Porto Alegre tem outras 3 áreas de conservação ambiental: o Parque Saint-Hilaire, a Reserva Biológica do Lamy e o Refúgio de Vida Silvestre São Pedro. Uma lei ambiental aprovada em janeiro deste ano pretende aumentar esse número. Ela prevê que a autorização de novos empreendimentos na capital tenha como pré-requisito uma contrapartida financeira das empresas para investir na criação de novas áreas de conservação. Quando você vai fazer qualquer construção na cidade, removendo não árvores, isso deve ser depositado um dinheiro no fundo de meio ambiente, especialmente para a proteção de unidades de conservação e para a criação de novas unidades de conservação. Então, ao longo dos anos, nós iremos aumentar ainda mais essas áreas protegidas na cidade de Porto Alegre. É mais uma tentativa para evitar que o desenvolvimento da cidade comprometa a biodiversidade e a qualidade de vida que a natureza ajuda a proporcionar. As pessoas vão perceber que Porto Alegre não é só uma cidade que tem prédios e que a gente tem que cuidar do meio ambiente junto, porque tudo entra em equilíbrio para a gente ter uma vida melhor. Aí está um belo exemplo, um motivo de orgulho para a capital dos gaúchos. E hoje é o último dia para matricular nas escolas públicas aqui em Cachoeira do Sul. O prazo é o mesmo tanto na rede estadual quanto municipal. A inscrição para estudar em escolas estaduais em 2016 encerra hoje. Deve ser feita no site www.educacão.gov.br no link Matrícula na Escola Pública. Não pode perder esse período. É só para os primeiros anos, médio e fundamental. Aí o período de transferência é 6 a 15 de janeiro, que engloba do 2º ao 9º, 2º e 3º. Aqui tem um detalhe. Quem não conseguiu fazer a inscrição 19 a 18 de novembro, pode fazer de 6 a 15 de novo, terá uma segunda chance. Que perdeu por alguma coisa, não fez a inscrição, pode fazer de 6 a 15 de novo, pode fazer. Quem não tem acesso à internet pode procurar a Central de Matrículas, na Rua 7 de Setembro, número 1040, aberta das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 5h30, de segunda a sexta-feira. Tem escolas, tem esse profissionalizante, né? Você tem 50 vagas no board, tem 80 inscritos. Vai ter que ter uma prova, vamos fazer uma prova para selecionar os primeiros 50. Essa prova seria 5 de dezembro. E para a inscrição nas escolas municipais, segundo a secretária, há 2 processos distintos.
Os alunos do ensino fundamental, esse nós temos garantido o acesso para todos. As nossas escolas, tanto municipais como estaduais, conseguem absorver toda a demanda. A inovação que nós temos este ano é a questão da obrigatoriedade da educação infantil. Ela deverá fazer a inscrição para a escola de ensino fundamental. Tá? Essas inscrições elas podem ser feitas na central de matrículas, tanto para as escolas municipais como estaduais, porque nós temos uma central de matrícula única entre escolas estaduais e municipais, ou através do site da Secretaria da Educação do Estado, pela internet também. Tem então 30 dias para que seja feita essa inscrição. Após feita a inscrição, os pais vão aguardar então a designação do filho para uma das escolas solicitadas e após será feita então a matrícula. Para quem já está estudando, é preciso fazer a rematrícula para o ano de 2016. E deve ser feito na secretaria da escola pelo responsável do aluno que for menor de 18 anos, ou pelo próprio aluno, se ele tiver acima desta idade. Lembrando que a inscrição é uma etapa obrigatória para garantir a vaga nas escolas da rede pública. O delegado José Antônio Tasqueto Mota assumiu hoje de manhã oficialmente a Delegacia Regional de Cachoeira do Sul. Ele foi empossado pelo chefe do Departamento de Polícia de Interior, delegado João Goulart, que também já foi delegado regional aqui na cidade de Cachoeira do Sul. E um dado interessante no mês da consciência negra. As mulheres negras que vivem na região metropolitana de Porto Alegre tiveram um aumento de renda maior que dos homens negros entre 2013 e 2014. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul sobre a participação dos negros no mercado de trabalho. Entre outros indicadores, a pesquisa revela que a população economicamente ativa negra aumentou em 16 mil pessoas em 2014, enquanto a não negra reduziu em 67 mil. O rendimento médio mensal teve acréscimo de R$ 41. Esse percentual foi maior para as mulheres negras do que para os homens. Outro ponto destacado no estudo é que de 2013 para 2014 aumentou em 7,1% o nível de ocupação da população negra, embora as taxas de desemprego se mantenham maiores do que para os não negros. Percebe uma melhora no mercado como um todo, nas relações do mercado como um todo, evidentemente vai aferir toda a população, inclusive a população negra. O que também é verdade que os primeiros a serem sofrerem, de certa forma, os desgastes do mercado, corroído e corrompido até em alguns momentos, também acaba sendo a população negra. O levantamento completo pode ser visualizado no site da Fundação de Economia e Estatística. Os pesquisadores ressaltam que algumas políticas públicas surtiram efeito. Tem havido, de fato, ações concretas que estão fazendo com que algumas questões pétreas que não se alteravam tenham sofrido alteração. Por outro lado, também é importante ressaltar que isso foi um dado que a gente percebeu num determinado momento histórico, que em 2015, infelizmente, não tem se refletido. E depois do intervalo, aqui no NT Sul, nós vamos falar sobre a última audiência pública sobre o transporte coletivo urbano aqui de Cachoeira do Sul. Até agora, nas 6 audiências regionais, apenas 120 pessoas participaram. O modelo que a Prefeitura irá propor é um modelo pactuado com a sociedade. E essas 6 audiências e a 7ª, que é a última que conclui o processo, precisa concluir a discussão e dizer que Cachoeira do Sul escolhe tal modelo de transporte coletivo. Abandono de animais, um problema para as cidades. Você vai conhecer a história de uma moradora de Cachoeira que resolveu adotar cães de rua, mas arrumou problemas com a vizinhança. E como o poder público está lidando com essas situações, é o que você vai saber. Em licitação, Escola de Aviação Civil Born to Fly conquista a área no Aeroporto Municipal Nero Moura de Cachoeira. Após a homologação do processo, a empresa vai ter 6 meses para começar as obras de construção dos pavilhões e hangares. E tem ainda as dicas de negócios com o nosso consultor de empresas, Leopoldo Brant. O NT Sul faz uma rápida pausa e volta já.
E hoje à noite, às 7 horas, acontece a última audiência pública sobre o transporte coletivo urbano em Cachoeira do Sul. A comunidade pode participar da definição do modelo a ser licitado para o transporte público. Em 6 audiências públicas preparatórias realizadas em diferentes regiões de Cachoeira do Sul desde a semana passada, apenas 120 pessoas dos 16 mil usuários diários participaram das discussões. Hoje à noite, portanto, na Câmara de Vereadores, a audiência começa às 19 horas. Há 2 semanas, quando a Prefeitura anunciou as audiências, eu questionei sobre esse problema da falta de participação da população. Agora, secretário, quase um problema que Cachoeira vem enfrentando nas últimas audiências públicas, pegando, por exemplo, o caso do Plano Municipal de Educação, que teve suas audiências públicas, a população um pouco se envolve, pouco participa. E aí, quando tem a decisão, normalmente há um alarde grande porque o classe A ou B não gostou da decisão. Então, esse é o momento que o cidadão tem a oportunidade de dar a sua opinião e reivindicar as suas necessidades, né? Nós vamos realizar as 6 audiências públicas e a 7ª na Câmara de Vereadores, mobilizando com muita força toda a sociedade. Para isso que aqui hoje, inclusive, nessa coletiva estava os presidentes do Conselho de Trânsito, do Conselho de Transporte Urbano, representantes da UCAB, e nós vamos estar mobilizando toda a sociedade para que participe das audiências, manifeste a sua opinião, porque o modelo que a Prefeitura irá propor é um modelo pactuado com a sociedade. E essas 6 audiências e a 7ª, que é a última que conclui o processo, precisa concluir a discussão e dizer que Cachoeira do Sul escolhe tal modelo de transporte coletivo. E esse modelo de transporte coletivo será transformado num projeto básico que será feito aberto o processo de licitação para ver a concorrência e decidir qual é a empresa que irá prestar o serviço. Portanto, está aberta aí a discussão. Esse é o momento que a população tem para dar a opinião, para fazer as suas reivindicações. Depois de passado esse período, aí não adianta reclamar. Portanto, a discussão acontece hoje, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, bem no centro da cidade. E nós vamos falar agora sobre um problema bem comum, não só aqui em Cachoeira, mas em diversas cidades, que é o abandono de animais. Principalmente na época em que muitos moradores viajam e os cães e gatos de estimação são largados. E o caos dos bichanos na rua toma uma proporção ainda maior. Uma moradora do bairro Universitário resolveu adotar 3 cães deixados na rua onde mora. Boa iniciativa, não é mesmo? Mas arrumou uma verdadeira dor de cabeça com a vizinhança. Na sociedade, o convívio diário seria muito mais fácil se o latido do cão do vizinho não incomodasse. Mas Dona Elise está com um problema ainda maior. Moradora do bairro Universitário, zona oeste de Cachoeira do Sul, adotou 3 cães abandonados por uma moradora, que levou parte da mudança. Ela foi embora e só dela ficaram 5 aqui na frente, na rua. E como eu gosto, né, eu estou dando água, estou dando comida, estou dando ração, só não estou podendo dar medicamento. Cansada, a moradora conta que não desistiu porque são os animais que precisam da sua ajuda. Liguei 2 vezes a semana passada, na quinta-feira, para a Secretaria do Meio Ambiente. Ficaram de me mandar alguém aqui para verificar a situação. Ninguém veio. Segunda-feira, a dona de casa resolveu procurar a equipe da TV Cachoeira. Ela salienta que jamais quer causar algum tipo de transtorno ou discórdia com seus vizinhos. Que me dê um apoio para ver se eu consigo sensibilizar alguém para dar uma ajuda, sensibilizar esses órgãos que se dizem responsáveis por essa questão animal, para ver se fazem alguma coisa em relação a essas pessoas que têm esses cachorros e não fazem nada, né, sobre a posse responsável, né? Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na mesma tarde que gravamos com a moradora. Conseguimos agendar com o diretor para amanhã de terça-feira e parece que eles foram rápidos nesta ação. Eles foram capturados ainda ontem à tarde, já foram abrigados junto ao SEMPRA e agora vai ter um trâmite que é um processo, né, administrativo, que vai ser a identificação de quem são os proprietários desses animais, e identificados, eles serão notificados, terão seu prazo para a defesa, e o processo vai tramitar com infração, multas e as penalidades previstas na lei. Cumprir a Lei 4.345 de 14 de novembro de 2014, essa necessidade precisa ser prioridade do município. Talvez assim o problema seja controlado. No artigo 5º, diz que é serviço do Centro Municipal de Proteção Animal, o SEMPRA, não só apreender e acolher,
como a adoção seguida do cadastro do adotante e chipagem do animal. Não digo que dá conta de todo o trabalho pelo passivo que a gente tem. Agora a gente tem uma equipe mínima de trabalho que a gente entende que é o suficiente e o que é possível ter neste momento. Nós tivemos recentemente a chegada do veterinário para qualificar essa equipe, para ter esse atendimento aos animais, e estamos qualificando. Tem o fiscal que faz o trabalho, temos a apreensora e temos os tratadores. Então, é uma equipe mínima. Agora, o SEMPRA começou em 2014, a lei também é de 2014. Nós temos um passivo muito grande de animais não chipados, não castrados na rua, que nós temos que vir recuperando. Nós estávamos fazendo em torno de 5 castrações por mês, estamos fazendo 10, chegamos a fazer 20 em alguns meses. Então, quer dizer que cada animal castrado também ele passa a ser um animal também chipado e identificado. Então, estamos fazendo o possível para recuperar esse passivo que temos para trás. Nós não vamos conseguir resolver isso de maneira imediata e nem a curto prazo, mas esse trabalho de chipagem e da castração, juntamente com o trabalho que está sendo feito, tanto pela parte da sociedade civil organizada, através das diferentes ONGs que temos em Cachoeira do Sul, como com a parte da Departamento de Educação Ambiental da Prefeitura, que é educar, que é trabalhar a posse responsável, acredito que a médio e longo prazo teremos, sim, resultados muito significativos na proteção animal e também na posse desses animais. No canil municipal mantido pela Prefeitura de Gravataí, todos os animais são microchipados e castrados. O sistema funciona por lá. Segundo a coordenadora do Bem-Estar Animal, Márcia Becker, a equipe realiza visitas periódicas aos lares novos dos cãezinhos. Quando eu fui no DVA, em fevereiro ainda, a veterinária lá me disse, olha, a senhora não coloque mais nem água, não alimente nem nada, porque se vier acontecer alguma coisa de um cão, morder alguém, é a senhora que vai ser responsabilizada, não o dono. Aí eu fiquei pensando, poxa, fazer uma inversão de valores, eu estou tentando fazer alguma coisa boa, não para os olhos dos outros, é para mim mesmo, eu me sinto bem ver os cachorros, né? E estou vendo que isso aí vai acabar virando contra mim, como já está virando, né? Então eu estou tentando assim procurar fazer a coisa de maneira legal, para ver se a gente consegue mudar um pouco essa história aqui do nosso bairro. No bairro Universitário o problema é recente. Mas uma reportagem de junho de 2012, vinculada aqui no NT Sul, denunciava a mesma dificuldade no bairro Cristo Rei. Há como a Secretaria do Meio Ambiente notificar as pessoas que abandonam cães, animais nas ruas? Sim, a equipe do SEMPRA hoje ela conta com 6 profissionais, né? Nós temos o chefe do SEMPRA, temos o apreensor veterinário, o fiscal que presta auxílio tanto no atendimento quanto nas notificações e infrações, e também os 2 tratadores. Estamos estudando já ampliar essa equipe do SEMPRA no que diz respeito aos tratadores, uma vez que não para de crescer o número de animais abandonados no município de Cachoeira do Sul, e junto com a ampliação que vem sendo desenvolvida no SEMPRA, tem que se ampliar também os recursos humanos, para que esteja compatível de acordo com a necessidade de trabalho. E para ajudar no trabalho, uma ONG de defesa animal, a Matilha, surgiu do município. A equipe de 20 pessoas é responsável por identificar e encaminhar para adoção animais de rua. Na casa da Elis, 9 cães estão muito bem tratados. E do lado de fora do pátio, um pote com água limpinha está disponível sempre para os animais da rua. E quem passa para o lado de dentro, muita festa. Como a maioria daqui da volta tem dono, eu gostaria que esse órgão responsável viesse e notificasse essas pessoas, é isso que eu quero. Eu não quero assim entrar em atrito com ninguém, só que eu sei que a maioria tudo tem dono, eu quero que esse órgão venha e notifique e dê uma solução para isso. Se o órgão competente quiser recolher os 3 animais que estão sob sua responsabilidade, mas que eram da sua antiga vizinha, né? A senhora está disposta a entregar os animais? Sim, porque eu estou sem condições agora e até para evitar incômodo futuro. Porque, é como eu já te falei, tem vizinhos que estão dizendo que não estão conseguindo dormir por causa do latido das minhas cachorras.
E vamos falar agora sobre o clima natalino, que aos pouquinhos começa a tomar espaço nas ruas das cidades. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeira do Sul prepara por aqui as decorações. Só que para viabilizar o projeto previsto, ainda precisa de ajuda. Lena Caetano. O projeto Natal em Cachoeira do Sul vem sendo desenvolvido pela Câmara de Dirigentes Lojistas nos últimos 3 anos. E este ano não será diferente, só que em uma proporção menor. Hilton De Franceschi, presidente da CDL, como é que está este projeto? Na verdade, o CDL tem se envolvido na ornamentação e na iluminação do Natal nesses últimos anos. Diferentemente, este ano nós contratamos uma empresa de fora do município para fazer um projeto mais amplo. O projeto está pronto, o projeto está bonito, ele tinha uma abrangência bem maior, ele daria uma visibilidade bem maior, e é o que nós buscávamos. Mas, sobretudo, esse projeto nos dá a perspectiva de saber que ela pode ser pequena esse ano e a cada ano pode ir melhorando dentro de um projeto. E essa é a nossa expectativa. Porém, diante das dificuldades da empresa, evidentemente nós tivemos dificuldade da arrecadação. As empresas que sempre contribuíram conosco através da Lei Rouanet, esse ano essas empresas não apresentaram o lucro, por consequência as empresas não puderam contribuir e os recursos diminuíram sensivelmente. O que nós vamos fazer, Helena, é concentrar o mesmo material que nós tínhamos, distribuído em toda a cidade. Nós vamos procurar concentrar em algumas ruas, as ruas mais centrais da cidade, vamos concentrar na praça e dar a mesma visibilidade, porém em um espaço físico um pouco menor. Os empresários sempre apostaram nessa questão de decoração. Eu acho que isso é uma dinâmica que o comércio em si emprega bastante, porque atrai público, né? Sensibiliza as pessoas e vende mais, né, Hilton? É evidente que o CDL se envolve nisso porque é uma estratégia empresarial. Nós achamos que fazendo a iluminação, dando esse espírito natalino, nós possamos sim atrair mais consumidores. Em especial consumidores vizinhos, das cidades vizinhas, dos nossos distritos, que eles possam vir e consumir em Cachoeira. Portanto, se há um interesse empresarial pelo consumo, evidentemente que há um interesse porque gera mais empregos, é evidente que há interesse porque gera mais renda e tem que haver interesse da prefeitura porque isso significa mais impostos. Portanto, é um negócio bom para todos, além, evidentemente, de ficar bonito, apresentável aí. E essa é a nossa intenção e nosso interesse. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito, sensibilizando a prefeitura para que ela pudesse contribuir financeiramente para esse projeto, uma vez que está difícil de arrecadar com as empresas. Está difícil, talvez o prefeito não tenha esse entendimento. Um projeto da grandeza que nós queremos, ele não basta apenas voluntários, boa vontade, pessoas se propondo a ajudar, ou a prefeitura colocando a sua estrutura de pessoal. É preciso investimentos. E nós consideramos que, além de embelezar a cidade, isso é um investimento. Eu disse ontem na reunião e na presença do prefeito, se nós não deixarmos a cidade bonita neste Natal, os nossos consumidores vizinhos, eles vão acabar indo para a Candelária, eles vão ir para Santa Cruz, ou eles vão ir para os outros municípios que estão se preparando para o Natal. E nós temos que aproveitar essa onda do shopping. O shopping está bonito, o shopping está atraindo. É muito bom a gente ir ao shopping e ver placas de outros municípios estacionados no shopping. Então temos que entrar nessa onda do shopping e fazer um Natal que possa atrair para cá mais consumidores. E o que nós teremos efetivamente neste ano deste projeto que foi elaborado para a CDL? O principal que eu vejo assim é que nós possamos apostar nisto é um logotipo novo, que é explorar o nosso Chateau d'Eau. É importante que a sociedade de Cachoeira ela entenda exatamente o que é o Chateau d'Eau. E o logotipo do Natal que nós queremos dar a ele uma grandeza enorme tem como fundo sempre o Chateau d'Eau. Então isso nós vamos espalhar pela cidade. A Escril confeccionou alguns modelos e em breve a cidade vai ver vários desses modelos pela cidade, deixando claro que o Natal Luz, que nós vamos chamar, o Natal de Cachoeira, ele terá um chamamento que é para esse monumento histórico e importante para o município de Cachoeira. Além da decoração, teremos algum tipo de apresentação, de show, de performance? Nós solicitamos mais uma vez
a casa, aqui onde era o Banco Unibanco, para fazer um show que foi muito bonito, de fogos de artifício e de cantores que se apresentam nas janelas, nas inúmeras janelas que tem ali de frente para a praça. Esse show está confirmado. O que ainda depende de recursos, se tiver os recursos, são shows artísticos, que o ano passado veio o Borghetti, e esse ano ainda nós estamos na expectativa de mais arrecadação para confirmarmos alguns shows. A decoração começa quando, Hilton? Ela vai de 27 de novembro até 6 de dezembro. Esse é o período que nós queremos colocar a iluminação na cidade. E nós estamos ainda atrás de recursos. Quinta-feira eu vou a Porto Alegre para falar com o responsável pelo projeto. E que fique claro que essa pessoa que fez o projeto para nós, Lena, é o mesmo que fez o projeto de Gramado, do Natal de Gramado, da iluminação de Gramado. Portanto, é uma pessoa com uma larga experiência, com um conhecimento, e ele tem muito material para ser colocado aqui. E eu vou quinta-feira a Porto Alegre para conversar com ele, para saber o que ele ainda pode fazer com os poucos recursos que nós temos. Ok, mas já que tudo isso envolve vendas, o objetivo final da CDL é proporcionar ou estimular isso na comunidade e também beneficiar os empresários. Eu te pergunto, Hilton, para nós finalizarmos, qual é a expectativa das vendas deste ano para o Natal? Os empresários estão temendo algum tipo de retração em função de toda a crise que a gente estamos vivenciando? A gente tem evitado de falar na crise, mas nós não podemos esquecer que ela existe, né? Eu acho que o governo falou tanto em crise, quando ainda ela não existia, que ele atraiu a crise. Aí veio chuva em excesso, aí veio granizo e trouxe definitivamente a crise. Portanto, ainda que se evite de falar em crise, ela existe e nós sabemos que vai haver alguma retração. A nossa expectativa é que seja reduzida, em especial se o governo do estado honrar com seus compromissos, pagando o 13º do funcionalismo público. Em Cachoeira nós temos uma quantidade enorme de funcionários públicos. Se o governo não pagar, seguramente essa retração será maior. Ok, obrigada, Hilton, mais uma vez pela tua participação no NT Sul, tá bom? Obrigado, um abraço. Voltamos ao estúdio. Daniel, é com você. E a Escola de Aviação Civil Born to Fly conquistou uma área no Aeroporto Municipal Nero Moura, aqui de Cachoeira do Sul. Uma licitação ofereceu o direito de uso de 2 lotes no local por 10 anos, mediante pagamento de aluguel mensal. A empresa foi a única a apresentar propostas. Juntos, os lotes no aeródromo municipal medem 2.800 metros quadrados. O processo ainda não foi homologado. A Born to Fly tem 4 aeronaves e um simulador de voo e atua já há 11 anos no mercado de formação e capacitação de pilotos civis. A escola já teria credenciado cerca de 600 pilotos. A empresa tem até 6 meses para começar as obras de construção dos pavilhões e hangares no aeroporto Nero Moura, aqui em Cachoeira do Sul. E vamos agora a mais uma dica para o mundo dos negócios. É o nosso consultor de empresas, Leopoldo Brandt. Venho hoje aqui para falar um outro assunto, um assunto chamado diagnóstico empresarial. O que vem a ser esse diagnóstico empresarial? Bom, pessoal, para ti que é empresário, que está aí, que está vivenciando um momento difícil, um momento que está numa crise de desconfiança de mercado, num momento em que não sabe o que fazer, talvez um momento em que esse momento fez compras a mais e as contas vêm vindo a pagar, que está apertado de dinheiro, que está vivendo algum tipo de sufoco, alguma situação que hoje a nossa conjuntura econômica está nos levando para isso. Então, o que quero me referir com isso? Com certeza, para ti que está vivendo isso aí, tu deve ter um monte de gente te dando um monte de palpite na cabeça. Concorda comigo? Se tu falar com um amigo teu, ele vai dizer o seguinte: ah, não, o bom seria tu fazer isso. Tu fala com outro: ah, o bom seria tu falar isso. O bom seria tu fazer aquilo. Tu está recebendo 300 dicas, se não mais, de 300 pessoas diferentes. E cada uma delas diferente da outra. Todas elas, claro, com boas intenções. Ou seja, achando num ponto de vista deles o que tu deve fazer para melhorar. Pense bem, tu já passou por essa fase? Bom, se tu já passou por essa fase, quando acontece com teus amigos, o que acontece contigo? Tu fica mais enrolado ainda, tu fica mais embananado. Ou seja, tu não sabe o que realmente vai fazer. Todos te dão dicas boas, mas nunca vamos esquecer, né? O inferno está cheio de boas dicas e vamos cuidar disso. Mas
eu quero me referir ao seguinte: o que eu aconselho para ti que está nessa fase, e que nós vamos vivenciar essa fase, a procurar algum profissional e fazer o quê? Um diagnóstico empresarial. Faça um diagnóstico da tua empresa e realmente descubra o que é teu ponto fraco. O que esse diagnóstico vai fazer contigo? É como se tu vai em qualquer consulta médica, qualquer situação, vão te analisar todos e vão dizer, olha, teu problema principal é esse. E aí sim, um diagnóstico empresarial também, ele vai fazer o quê? Ele vai te levar a ver quais são os problemas que tem e através de metodologias empregadas hoje em termos de mundo inteiro na área da administração, essas metodologias vão te dar uma prioridade para qual delas tu vai realmente ter que atacar primeiro. Muitas vezes, e a gente já viu de muita prática nisso, muitos empresários acham que seu problema é financeiro, quando realmente o que ocorre, o problema passa a ser muitas vezes de uma outra área. E aí, sem querer, dentro da tua empresa, tu está fazendo o quê? Tu está direcionando as tuas forças para um lado e, na verdade, tu deveria estar direcionando para outros lados. O diagnóstico vem com essa ideia de realmente suprir essa necessidade, ou seja, de tu saber qual é o caminho exato que tu deve tomar, qual a sequência que tu deve fazer, para onde que tu deve ir, ou seja, qual o remédio certo a tomar, certo? Muitas vezes, e a gente já viu por várias empresas, o problema é o dinheiro, e às vezes a gente vai olhar, o problema não está no dinheiro. Muitas vezes, como já aconteceu, como muita gente diz, tem que investir mais em publicidade e propaganda. E aí tu vai levantar o diagnóstico e tu vê que o problema não é a publicidade e propaganda, que ela pode estar até agindo de uma maneira errada para ti. Então, vê bem, esse diagnóstico empresarial, e há vários profissionais capazes de fazer isso, procure para realmente saber qual a direção que tu deve tomar e qual é o passo a passo que tu tem que fazer para começar a solucionar os teus problemas. O resto, muitas vezes, muitas dicas, são aquelas soluções temporárias. Soluções temporárias significa a velha e boa expressão empurrar com a barriga. Ou seja, eu não resolvo o problema, eu apenas empurro com a barriga. E o diagnóstico empresarial vai te dar essa chance de realmente fazer algo que tu possa fazer passo a passo para que tu tire todas as suas dificuldades da tua frente. Veja bem, é uma grande ferramenta aplicada por bons administradores que vão te dar uma grande e boa solução. Procure fazer um diagnóstico empresarial da sua empresa. Muito obrigado e até a próxima. E a semana segue com tempo instável em Cachoeira do Sul. A previsão é de pancadas de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 21 e 27 graus. Para a quinta-feira, a instabilidade continua, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Para a sexta-feira, a previsão também é de tempo encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Rio Grande do Sul com áreas de instabilidade em todas as regiões. Destaque para a faixa oeste, onde há risco de novos temporais. As temperaturas seguem em elevação agora à tarde. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 30 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 28 graus. E em Rio Grande e Pelotas, no sul do estado, 27 graus. E em instantes, aqui no NT Sul, polícia prende 3 pessoas da mesma família por tráfico de drogas. Ferramentas, dinheiro e entorpecentes foram apreendidos. Sobre violência, filme mostra o dia a dia do maior presídio do Rio Grande do Sul, a partir do ponto de vista dos detentos. O documentário conta como surgiu a organização criminosa que abalou as estruturas da sociedade gaúcha. E você vai conhecer ainda um projeto da Emater no sul do estado, que está gerando renda em pequenas propriedades do município de Cristal, no sul do Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. A Polícia de Operações Especiais prendeu ontem à noite 3 pessoas da mesma família em Cachoeira do Sul, no bairro Marina, por tráfico de drogas.
Agentes encontraram diferentes tipos de entorpecentes, celulares, dinheiro, além de vários equipamentos e ferramentas provavelmente roubados e trocados por drogas. E ainda sobre violência central. Esse é o nome do filme que revela, a partir do ponto de vista dos detentos, como é o dia a dia do maior presídio do Rio Grande do Sul. O documentário de 80 minutos também conta como surgiu a organização criminosa que abalou a estrutura da sociedade gaúcha. A pré-estreia do filme foi segunda-feira. A superlotação, as péssimas condições de higiene e a atuação do crime organizado no Presídio Central de Porto Alegre serão mostrados em um documentário. O longa, que pré-estreou nesta segunda-feira, é dirigido por Tatiana Sager. É completamente descritivo, mas na verdade, toda essa descrição, qualquer pessoa que for assistir vai sentir que é um apelo quase, é absolutamente crítico, porque não tem cabimento. O que está acontecendo hoje como eu digo, o Estado está ajudando a organizar o crime. Cenas mostram o interior das galerias, divididas em facções, onde nem a polícia tem acesso. As imagens foram feitas pelos próprios encarcerados. O filme é inspirado no livro Falange Gaúcha, de 2008, que mostra o crime dentro e fora dos presídios, escrito pelo jornalista Renato Dornelles. Na época que eu escrevi o Falange, havia 3 facções, e se colocasse o líder de 2 delas, que era o Brasa e o Melara, frente a frente, podia ter que precisar de todo o efetivo da Brigada Militar ali para segurar os 2. Hoje, eu diria que dentro do Central, pelos acordos, hoje não se mata mais praticamente dentro do Central. Hoje eles se relacionam de outra maneira, bem mais pacífica dentro do Central, mas em compensação, na rua, a guerra está bem maior do que naquela época. Juízes, promotores e sociólogos participam da obra, analisando as condições do Central. E é um sistema caro para a sociedade. Tudo que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. O documentário Central vai estrear nos cinemas de todo o país em meados de 2016. Aquilo lá é um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram? Essa aqui é só uma galeria. É o sofrimento da cadeia. Depois de ver essas imagens, a gente percebe o quanto o Brasil ainda tem para evoluir no aspecto prisional, não somente o país, especialmente o Rio Grande do Sul, que tem aí um dos piores presídios da América Latina, que é o Central. Certamente esse filme vai ajudar a conscientizar sobre essas necessidades de mudanças. E agora a gente vai conhecer um projeto da Emater, desenvolvido no município de Cristal, no sul do estado gaúcho, que está melhorando a renda de pequenos agricultores. É um projeto simples, mas que em parceria faz diferença para toda a comunidade. Veja na reportagem. Imagens que representam o público de famílias carentes atendidas no município de Cristal, no sul do Brasil. O benefício que vem em forma de alimento, neste caso é uma cesta básica, com produtos da agricultura familiar. São registros que representam o trabalho realizado por muitos atores. Todos fazem parte de um Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, realizado em parceria com os municípios, entidades, instituições sociais. O PA, Programa de Aquisição de Alimentos, ele é um programa que incentiva o nosso produtor rural a diversificar a sua produção agrícola. Nós conseguimos aí, através de todo um trabalho de orientação dos nossos produtores junto com a nossa Emater local, incentivá-los para que eles pudessem estar produzindo alimentos, e assim estar diversificando a sua produção. E o programa tem sido um incentivo para o nosso agricultor, porque ele, a partir do momento que ele começou a fornecer para esse programa, ele também começou a perceber a potencialidade que ele tem para a produção de alimentos. Entre os objetivos do programa estão a busca da segurança alimentar e nutricional das famílias e o incentivo à agricultura familiar, na promoção da inclusão social e econômica. Então hoje se compra
hortaliças, mel, panificados, feijão, e a cesta básica que é fornecida para 350 famílias é uma cesta muito rica. E hoje ela é 100% do município, porque não tinha por que a gente buscar, por exemplo, ovos de outro município. Não, a gente tem aqui no município, a gente tem produção de ovos. Não tinha por que pegar mel de outro município. Então, a gente preparou os produtores, capacitamos eles. Hoje, nós temos 3 produtores que estão cadastrados no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Então, isso aí gerou um benefício muito grande para o município. Em Cristal, o município já conta com 28 agricultores familiares, produzindo e fornecendo alimentos. É uma boa renda, porque um preço é um mercado fixo, né? Que a gente tem. Toda semana eu saio para vender. Qual é o tipo de produto que mais tu vende? Alface, tudo que eu boto na minha carretinha. É. E o que vai ali? Ali vai batata, vai mandioca, vai alface, vai repolho, vai couve, vai beterraba, tempero. Certo. É tudo. Nada volta vazio. Os fornecedores de alimentos trabalham com foco na sustentabilidade e o uso da tecnologia para obter qualidade na produção. O programa de aquisição de alimentos, né, é uma excelente oportunidade, uma vez que ele coloca recursos, né, para o produtor, para uma proposta de uma produção diversificada, uma produção assim sem defensivos, né, sem agrotóxico. Então a gente trabalha muito bem essa questão, né, de segurança alimentar, ambiental também, né? E a gente vê como um programa que possibilita assim, estruturar a produção, estruturar cadeias. É um programa muito estruturante. Além da promoção da cidadania e inclusão aos meios produtivos, os agricultores desenvolvem suas atividades com respeito ao ambiente. É o caso desse apicultor. Eu consigo aliar meio ambiente, né, e uma produção ecológica, né, e aí eu aproveito o excedente, que seria o mato, né, que normalmente a gente que vem de cultura alemã, há anos atrás tinha um pensamento de desmatar, derrubar, né. Eu, como eu sou um apaixonado pela apicultura, eu consigo aliar as duas coisas, né. Então eu tenho uma produção do que a lavoura lá e eu aproveito a mata aqui para a produção de mel. A gente veio vindo a longo prazo, né? Veio investindo lentamente, né? Primeiro a casinha do mel, depois os apiários, né? Depois com a formação da apícola, com o sócio que veio agregar, que veio somar, né? Aí então a gente começou a pensar em, bom, agora vamos colocar esse produto no mercado. Então quando o PAA chegou, né? Quando chegou esse projeto do PAA, ele nos alavancou. Bom, o programa, entre muitas ações que estão sendo implantadas no município, ele tem uma particularidade, né? Ele consegue ser visível ao curto prazo dentro da propriedade e até mesmo no município. E quando nós vimos produtores incentivados a produzirem, vendo uma oportunidade que o programa alavancou a questão financeira, acaba incentivando e também estimulando bastante o trabalho, porque normalmente na agricultura a gente sabe que os trabalhos são a longo prazo, né? A cultura agrícola ela necessita de trabalhos mais longos, e o programa, trabalhando da maneira como trabalha, está sendo bastante assim objetivo, né? Nós estamos vendo a cada mês a diferença. Hoje nós estamos com 30 produtores e tem mais uma espera de produtores interessados. Para compor a cesta de alimentos para as famílias carentes, os produtos da agricultura familiar dão um toque especial. Promovem o espírito empreendedor e, em alguns casos, a geração de empregos. E o programa de aquisição de alimentos não trouxe benefícios apenas para os agricultores, com a produção de hortaliças ou de frutas. Também incentivou algumas empreendedoras rurais. É o caso da Agroindústria Meu Cantinho. Então, que benefício está tendo para você e para a comunidade? A melhoria de vida e um pouco também o conhecimento. E outra, a gente está tendo assim, como é que dizer, autoestima elevada, porque existe a troca de experiência entre a gente que produz e quem adquire nossos produtos. E como é trabalhar lá de casa, fazendo pães, uma coisa que você já domina? Teve que fazer algum curso para isso? Como é que foi? Eu fiz alguns cursos de
especialização em massas, biscoitos, essas coisas assim, através do Senar e com o apoio da Emater. E alguma coisa, né, a grande maioria estou trazendo de tempos de casa mesmo, do tempo dos avós. Eu tenho o apoio da minha família, que a minha família, se eu precisar, eles botam a touquinha, a gorrinha e vamos lá, né? E também tem a minha companheira, que trabalhamos junto, né? A gente se ajuda uma a outra. E esses são os meus colaboradores, né? O PAA proporcionou também a qualificação dos agricultores familiares, a partir de cursos e oficinas promovidos pela Extensão Rural. Outras atividades foram introduzidas com sucesso. É o caso da avicultura colonial. A produção de ovos envolve a família e garante rentabilidade. É uma atividade nova, como é que está se adaptando com ela? Para mim é nova, tá? Estamos aprendendo ainda, mas tá indo bem. Através do Clube de Mães do Cristal e entidades religiosas, famílias têm acesso aos alimentos da agricultura familiar. Entre os requisitos para receber o benefício estão encontrar-se em situação de extrema pobreza e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Então nós começamos a aderir a essas famílias já cadastradas anteriormente na assistência social e a gente começou a atender essas famílias. E elas têm aceitado bastante, até por causa da necessidade. E todas as vezes que nós conversamos com essas famílias, elas dizem que o programa atende bastante, né, vem a trazer bastante benefício para cada uma delas, para que elas possam ter esse complemento familiar. Atualmente no município estão sendo beneficiadas com a cesta de alimentos 350 famílias carentes. Mas os resultados positivos também são refletidos no campo, entre os agricultores familiares. Uma vez que se adquire o produto direto lá do produtor, se estimulando ele a fortalecer a sua cultura, fortalecer a sua agroindústria, fortalecendo esse comércio do interior, essa dinâmica toda de que ele tendo mais recursos, ele vai comprar farinha aqui no nosso comércio, ele vai gastar na nossa farmácia, vai gastar no mercado, a gente fortalece de uma forma geral todo um lado, todo um segmento do município. E em contrapartida, nós temos as famílias que recebem essa cesta de alimentos com qualidade, que são benéficos, que são produzidos aqui no município. As famílias todas que têm dificuldade recebem uma grande e boa cesta básica e o acompanhamento de uma entidade que, quando eles estão passando por dificuldade, vai poder pedir apoio e atenção a eles. Uma bela iniciativa da Emater. Pois bem, o NT Sul desta quarta-feira vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Você fica agora com as histórias da tia Cecel, mais informações à noite, às 7 horas no Jornal da Novo Tempo. A gente se encontra amanhã. Até lá, tchau!